Pessoal, nessa questão, ela aborda o assunto eletroscópio. O que é o eletroscópio? É um instrumento que pode ser utilizado para determinar se um corpo está carregado ou não. Em alguns casos, você consegue até determinar qual é o sinal da carga desse corpo. Então, à sua esquerda aí, você tem um eletroscópio inicialmente descarregado, tudo bem? E aí, o que você vai fazer? Você vai aproximar um corpo desse eletroscópio. Então, aproximei um corpo desse eletroscópio aqui. Vamos imaginar que esse corpo está carregado positivamente, beleza? Você aproxima o corpo sem encostar no eletroscópio, tá? Não pode ter contato, beleza? Então o que acontece? Quando você aproxima um corpo positivo, o que ele vai fazer? Ele vai induzir uma separação de cargas no eletroscópio, porque o eletroscópio é composto de uma esfera metálica, um corpo, uma haste metálica que conduz até as folhas que a gente chama, que é aquela parte de baixo ali do nosso eletroscópio. E essas folhas elas têm liberdade para se movimentar, tudo bem? Então o que acontece? Esse corpo aqui, como ele está carregado positivamente, ele vai atrair cargas negativas aqui para cima. E essas cargas negativas vieram de onde? De lá de baixo, tudo bem? Vindo daqui de baixo, o que vai acontecer? Essas perninhas aqui vão ficar carregadas positivamente, porque saiu carga negativa dali. Se elas ficam carregadas positivamente, qual que é a ideia? Você vai ter uma repulsão, porque você passa a ter cargas de mesmo sinal próximas. Então, cargas de mesmo sinal próximas, você vai ter uma repulsão. Então, as perninhas, elas se abrem. Tudo bem? Então, aqui ficando positivo, elas vão se abrir. Se fosse um corpo negativo, o efeito seria o mesmo, só que a relação do sinal aqui que ia ser o contrário. Então, o que a gente pode observar? Que quando um corpo está carregado, ele gera uma indução aqui, ou seja, uma separação de cargas, só que a gente não consegue determinar o sinal desse corpo. Por que não consegue determinar o sinal desse corpo? Porque nas duas situações, se eu aproximar um positivo ou negativo, o comportamento do eletroscópio é o mesmo. Beleza? Agora, esse cara aqui já é um eletroscópio previamente carregado e que você sabe qual é o sinal da carga que ele está. Tudo bem? Então vamos lá. Vou aproximar um corpo, vou colocar o mesmo corpo positivo. E aí, ao aproximar esse corpo positivo, como o eletroscópio já está positivo, o que ele vai fazer? Ele vai causar uma repulsão dessas cargas aqui para baixo. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter um acúmulo maior de cargas positivas lá embaixo. E aí, com um acúmulo maior de cargas positivas, o que vai acontecer? Eu vou ter uma repulsão maior dessas perninhas. E aí, uma repulsão maior, as perninhas vão se abrir. Tudo bem? Por causa da concentração maior que eu tenho de cargas elétricas aqui. Tudo bem? Bom, e se eu tivesse colocado um corpo negativo aqui? O que ia acontecer? Colocando um corpo carregado negativamente aqui, você, ao invés de repelir essas cargas positivas para cá, você ia atrair essas cargas negativas para cima. Então, atraindo as cargas negativas para cima, o que ia acontecer com as perninhas aqui? Iam se aproximar, iam fechar. Por quê? Porque a concentração de cargas de mesmo sinal ia reduzir aqui e a repulsão ia ser menor. Tudo bem? Então, nesse caso, o comportamento do eletroscópio foi diferente de acordo com o sinal que eu aproximei. Então, eu conseguiria afirmar qual é o sinal do meu corpo. Então, se o sinal do corpo é o mesmo do eletroscópio, eu espero que o eletroscópio abra as perninhas. Se é de sinal contrário, vai fechar as perninhas. Tudo bem? Então, de acordo com as nossas alternativas aí, ó, o que acontece, qual é a explicação aí, qual que está de acordo com o funcionamento do eletroscópio. Então, letra A. As folhas finas de metal no interior do eletroscópio afastam-se porque adquirem cargas elétricas de sinais opostos. Não, se os sinais fossem opostos, elas teriam uma atração. Tudo bem? O processo de eletrização por contato é o que explica? Não, não tem contato aqui do corpo com o eletroscópio. O processo de eletrização por atrito é que explica o funcionamento do eletroscópio. Não tem eletrização por atrito.
O processo de eletrização por indução é o que explica o funcionamento do eletroscópio? Sim. Por quê? Quando você aproxima o corpo do seu eletroscópio, ele gera uma separação de cargas, que a gente dá o nome de indução. Tudo bem?